A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus, é motivo de satisfação estar aqui para apresentar com vocês mais uma lição de escola dominical. E desta vez a lição de número 12, que nós vamos tratar, é a penúltima desse trimestre de 2024. E já convido você a se inscrever no canal, você que não é inscrito, e também deixar o seu gostei no vídeo, ou não gostei, você fica à vontade, você tem a liberdade para fazer isso, tá bom? Nós vamos entrar aqui na lição de número 12, do dia 22 de setembro de 2024, com o tema O Banquete de Esther, a Denúncia e Livramento. Esse é o tema da lição. Seja bem-vindo, nós vamos já entrar aqui no textuário desta lição que está inserido em Provérbios 21, o versículo 1 diz assim: Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. A verdade prática diz: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. A leitura bíblica em classe está inserido em Esther 7, são 10 versículos, a começar do 1 até o 10. Então, nós vamos, de certa forma, falar somente o primeiro e o último que diz: Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. Versículo 10. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então, o furor do rei se aplacou. As palavras-chave dessa lição são duas: denúncia e livramento. Os objetivos a serem alcançados são três. 1. Descrever o banquete preparado por Esther e a denúncia proferida por ela. O 2. Remontar o contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça. E terceiro e último, refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. Muito bem, feito esta apresentação desses textos iniciais, nós vamos já entrar na introdução que diz assim: na lição anterior, vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Susã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. As condições agora eram outras. Até a mulher e os amigos de Amã já pronunciavam a sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Esther. Mardoqueu, agora que já não mais era visto como um simples homem diante do rei, já estava prestes a se tornar uma pessoa de posição e a assumir o lugar de alguém que um dia tramou contra ele. Como eu disse na semana passada, o mal que lhe planejam hoje, eles receberão amanhã. E o bem que você faz hoje, em abundância, você receberá amanhã. Isto é a lei da semeadura. Todos nós estamos inseridos nesse contexto e ninguém escapa dela. Nós já vamos começar no primeiro ponto da lição, tá? O primeiro tópico fala do banquete e a denúncia. O primeiro subtópico diz: a instabilidade de Amã. O dia foi terrível para Amã. Cedo saiu de casa determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu. Durante o dia, serviu de guia para o cavalo que transportou o seu desafeto judeu pelas ruas de Susã. Em casa, enquanto ouvia uma sentença totalmente desfavorável, chegaram os servos do rei para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Esther. Amã estava certamente muito perturbado. Ir a um banquete naquelas circunstâncias deve ter sido muito desconfortável. Esther já havia preparado todo um cenário estratégico para denunciar Amã, o seu plano maléfico de exterminar o seu povo. Amã não esperava que algo pior lhe acontecesse, pois momentos atrás ele havia andado por toda a cidade puxando o cavalo que estava sentado, quem? Mardoqueu, aquele a quem ele desejava findar-lhe a vida. Mas o cenário de Deus para a nossa vida, os planos de Deus são outros. O cenário que Mardoqueu recebeu de Deus
Foi totalmente diferente daquilo que o mau Amã havia lhe preparado. O subtópico 2 fala o banquete do vinho. O banquete para o qual Ester convidou Assuero é chamado de banquete do vinho, entre aspas. O contexto é o reino da Pérsia, no qual, assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. O Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males. Em Provérbios 20 e versículo 1 fala sobre os malefícios do vinho, assim também como Gênesis 20 até o versículo 27, na questão de Noé. Havia expressa proibição para os sacerdotes em Levítico 10, do versículo 8 ao 11, numa demonstração de necessidade de se fazer uma clara distinção entre o santo e o profano. Nós podemos compreender e ver os textos onde a Bíblia fala do uso do vinho de forma deliberada, certo? Os judeus, eles tinham algumas proibições. No caso, os sacerdotes e os nazireus, eles não podiam tocar no fruto da videira. Os sacerdotes, que por sua vez eram pessoas separadas para o serviço sacerdotal levítico, eles eram proibidos terminantemente por Deus para não fazer o uso da bebida. Isso assim distinguia o santo do profano. Aquele que é separado para o trabalho de Deus, ele deve sim estar em perfeito estado espiritual para servir ao Senhor. Em uma demonstração ainda mais abrangente no Antigo Testamento, é o caso dos Recabitas. A família dos Recabitas, eles tinham uma ordem expressa do pai da família chamado Recabe. Recabe havia dado ordens expressas de terminantemente nunca provarem do vinho. E Deus, usando o contexto, usou o profeta Jeremias para mostrar para os judeus a importância do não se embriagar. No Novo Testamento, isso é mais flexibilizado, dizendo que enchei-vos do Espírito Santo, não enchei-vos do vinho onde há contenda. Tá? A expressão aqui já é mais abrangente. O próprio Paulo também ele fazia recomendações para Timóteo tomar algum pouco de vinho por causa das enfermidades. De acordo com alguns historiadores, ele tinha enfermidades estomacais e o vinho, assim como o azeite, eram produtos naturais que continham propriedades medicinais. Entrando no subtópico 3. Qual é a tua petição? Assuero estava mesmo determinado a saber o que inquietava a rainha. A fim de entendê-la, o fato de Ester comparecer em sua presença correndo risco de morte e no primeiro banquete ter mantido suspense quanto ao que lhe afligia, deve ter levado Assuero a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo. Daí sua prontidão e, novamente, inquirir-lhe qual é a tua petição, rainha Ester. Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se lhe fará. A essa altura, talvez o coração da rainha estivesse acelerado. Ela estava diante do rei e do algoz dos judeus e teria que se firmar em sua declaração. Ester se revelou uma mulher forte e decidida, denunciando o mau Amã. A mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria sem perder a compostura. Provérbios 31, versículo 26. Ester estava de uma certa forma apreensiva, porém com uma determinação muito grande. E ela não perdeu a sua compostura e de forma muito sábia ela conduziu a situação diante do rei. Amã, essa hora, já estava de uma certa forma apavorado. O rei disse que até metade do reino se daria. Essa expressão, ela chega até o Novo Testamento. Era comum dos reis prometer tais coisas assim para pessoas que eles tinham com muita estima. A rainha Ester
era alguém que provavelmente o rei Assuero ele admirava, ou quem sabe talvez amava. Então, esta expressão até metade do reino se te dará. Isso vem até o Novo Testamento, nós podemos ver na ocasião em que Herodias dançou para o rei Herodes e este ofereceu também, ele usou a mesma expressão para a mulher que lhe agradou ao dançar diante dele. Muito bem, segundo tópico da lição, fala a fúria do rei contra a injustiça. Primeiro ponto, a revelação do plano. Esther detalhou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação de sua vida e da de seu povo, os judeus. Porque andamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Está escrito aqui em aspas, né? Isso foram palavras da rainha Esther. Está escrito em Esther 7 e versículo 4. Esther fez ver ao rei o absurdo do plano que visava o extermínio de toda a sua raça. Nada comparável a uma venda como escravos ou servos, o que não era incomum na época. Se fosse isso, Esther disse que não incomodaria o rei. O ponto 2. Quem fez isso? A pergunta de Assuero pode parecer estranha. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto, assinado em seu nome. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhes tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. Às vezes, até aos países escapam fatos próximos de seus olhos. Não era de todo irrazoável, portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha. Indagada pelo rei, quem fez isso? Esther estava com a oportunidade de salvar a sua vida e como também a vida dos seus compatriotas. O rei Assuero, a essa altura, ele já estava preparado para tomar qualquer tipo de decisão. É claro que a situação que aqui se apresentava não era algo tão fácil de se lidar. Uma decisão ou algo a ser determinado aqui seria de extrema importância um momento para pensar nessa situação. Entrando então no subtópico 3, a terrível reação do rei. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus. O povo de sua rainha. Com toda firmeza, Esther respondeu ao rei, cara a cara com Amã. Aspas. O homem, o opressor, e o inimigo é este, mau Amã. Fecha aspas. Palavras de Esther. No capítulo 7, versículo 6. Deus nos capacita no momento certo a erguer a voz em favor dos que não podem se defender. Esther não agiu de forma temerária ou precipitada. Não instigou motim ou qualquer expediente violento. Confiando em sua própria força, manteve sua confiança em Deus e soube agir na hora certa, no lugar certo e da maneira certa. Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio. A essa altura, Amã já estava apavorado. A reação que teve foi se lançar sobre o assento de Esther, rogando-lhe misericórdia. Diante da acusação contra Amã, diante da explicação, diante da denúncia que Esther fez para o rei ficou tão indignado que ele se levantou do jantar que Esther havia preparado e ele saiu para o jardim. E lá, ele tendo um momento para refletir sobre a sua decisão, ele volta ao lugar preparado do jantar e então o que acontece? No lugar do banquete estava Amã, rogando a Esther pela sua vida. E desta vez, o rei, ao ver esta situação, ele interpretou de uma forma muito séria. Era como se a rainha estivesse sendo persuadida a falar algo para o rei, ou, quem sabe, está sendo forçada a não tomar mais decisões que complicassem mais ainda a sua vida. O rei, de forma
autoritária, o monarca simplesmente mandou prender ao mau Amã. E já entrando agora no último tópico da lição, falar o grande livramento. O primeiro subtópico diz: a história da forca chegou ao palácio. E o segundo subtópico, e último, serão apenas dois, neste terceiro, diz: os ventos mudam. Vamos aqui no grande livramento e a história da forca chega ao palácio. A reação física e verbal de Assuero levou seus servos a entender que a morte de Amã estava decretada. Provérbios 2, 22. Depois que o rei redobrou seu furor por vê-lo deitado junto à rainha, seus servos cobriram o rosto de Amã. A história da forca, preparada no dia anterior, já havia chegado ao palácio. Nada ficou oculto aos olhos de Deus. Lucas 12 e 2. Um dos eunucos, Arbona, sabia até o tamanho, 50 côvados de altura, cerca de 22 metros. Não se sabe por qual motivo Amã teria preparado uma forca tão alta. Seria para promover um espetáculo público? Ué, não sabemos ao certo por qual motivo ele fez uma forca tão alta. Não necessitava disso, visto que um ser humano ele tem um ser humano normal de estatura mediana tem de 1,66 m, 65 até 2 metros e pouco, né? No caso, uma forca de 22 metros, realmente era algo muito exagerado e Amã provavelmente ele estava preparando ali um espetáculo, né? Afinal de contas, seriam muitas pessoas que passariam por aquele objeto de execução, ok? Último ponto, o ponto 2. Os ventos mudam. Até aquele dia, à exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir sua execução. Informado, Assuero da forca preparada por Amã para Mardoqueu. Em ambientes de poder, às vezes impera um certo sistema de conveniência, muda-se de lado com muita facilidade. Talvez Arbana até tenha feito parte do grupo de servos do rei que denunciou Mardoqueu para Amã. Agora, soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para seu ex-superior. A palavra perspicácia. A palavra perspicácia, ela quer dizer observador, aquele que examina bem a situação. Então ele foi bem perspicaz com relação ao comportamento de Amã, o mal que estava lhe sobrevindo. Arbana, um ex-oficial de Amã, agora faz a mesma denúncia dizendo que Amã teria feito uma forca para executar aos judeus. Isto vale relembrar que o mal que lhe preparam hoje é o mesmo mal que eles receberão amanhã. Não se esqueça que o bem que você faz hoje, amanhã em abundância você receberá, porque Deus é fiel. Amã foi levado para a forca, alguém tomaria o seu lugar no palácio, visto que Amã era alguém de confiança do rei. Mas, devido a estas atitudes reprováveis, Amã ele acabou perdendo aquilo que um dia ele havia conseguido. Não se sabe se por meio de bajulação, não se sabe se por meio de admiração. Algo importante é que todos os reinos da terra pertencem a Deus. Os que exercem autoridades, eles estão a serviço do povo, eles estão para fazer pelo povo, para governar bem, para agir com justiça, mas não com abuso de autoridade. Os que assim fazem incorretamente, eles receberão a justa punição do Senhor, e então, em tempos no qual eles não esperam. A conclusão diz: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Ezequiel 33, versículo 11, e 2 Pedro 3,9. É o espírito rebelde e contumaz do homem que o leva à perdição. Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou. Ester 8 e 10. Que o Senhor guarde nosso coração de toda a maldade.
Então, é isso, chegamos mais ao final de uma lição da Escola Dominical e, se Deus quiser, estaremos no próximo domingo apresentando mais uma lição, a última deste trimestre, ok? Um forte abraço, Deus te abençoe, no nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém.